Pensando, cadê o meu pastor Evaldo e minha pastora Nana? Eles estão em viagem, eles vão estar no GKPN nesses dias. E se você estava aqui ontem, nosso pastor está melhor, está se sentindo melhor, tá bom? Então, vamos começar esse tempo. Hoje nós vamos fazer então 3 João. A gente inicia e termina hoje, que é um dos livros curtos da Bíblia, mas é um livro com tanta preciosidade. Eu quero iniciar esse tempo orando, quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos, ou se você não puder, então fique com olhos abertos, mas se concentre naquilo que a gente vai estar orando aqui. Ore em concordância. Senhor, obrigada, Senhor, por esse dia que está começando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom e a sua presença é tão palpável em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estamos, em tudo que nós somos. Senhor, eu peço que o Senhor esteja conduzindo esse tempo de live, Senhor. Nos ajuda mesmo, Senhor, a tirar as suas verdades desse texto, Senhor, que sejam realmente expressão daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós e daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que a Tua palavra venha, Senhor, de forma viva e eficaz, venha nos transformar por completo, para que nos tornemos então mais parecidos contigo e filhos realmente representantes de quem você é. Nos faça sensíveis à sua voz, usa a minha vida, Senhor, para conduzir esse tempo aqui e usa a vida dos meus irmãos também para nos edificar, para que a gente junto cresça e se pareça mais contigo. Em seu nome, amém. Amém? Então sejam muito bem-vindos a esse tempo. Deixa eu dar oi pro povo que chegou já aí. Bom dia, Tânia, Luciana, Queca, Angelita, Natália, seja bem-vinda. Greg, seja muito bem-vindo a esse tempo. Então a gente vai estar, então, lendo 3 João. Aimee, tudo bom? Marquinho, muito bom. Excelente semana para todos nessa segunda-feira que está se iniciando, que creio que Deus vai fazer muitas coisas durante esse tempo. Esteja aberto para isso. Bom dia, Samuel. Então abre aí a sua Bíblia em 3 João. Eu vou estar lendo na versão da NVI. Então se você tiver outra versão também não tem problema. Sem dúvida nenhuma vai estar acrescentando, né? Então a gente vai estar entrando na carta de 3 João. E na carta de 3 João cresce, né, assim como a carta de 2 João e 1 João, que realmente foi escrita por João, né, segundo os estudos e até olhando a linguagem, o que dá a entender é que foi João, né, o apóstolo João, que escreveu essa carta, tanto quanto o Evangelho de João. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa é que essa carta de João, né, o presbítero João, ele escreve então para Gaio, que é considerado um dos líderes dessa igreja, e ele fala então, ele fala a Gaio, e é interessante porque nessa carta ele chama Gaio de amado, né, como alguém que é muito próximo a ele, e uma das coisas que a gente vai estar vendo nesse processo, esse irmão possivelmente estava passando por alguma situação de saúde, pela fala, e ali mais pra frente a gente já vai ver isso, e ele então entra nessa conversa com ele, né. Uma das palavras-chave dessa carta é testemunho, e é muito interessante porque ele fala muito sobre o testemunho de Gaio, e daí o testemunho também que nós temos que ter, o testemunho como filhos de Deus e expressando o reino de Deus. Então, e é o entendimento de que todo cristão é uma testemunha, tanto para bem quanto para mal, e isso é algo que a gente precisa compreender. Uma das coisas que eu falo muito com o pessoal da tarde ou com o pessoal que caminha perto de mim é que nós somos realmente referência, sempre vamos ser. A diferença é se nós vamos ser uma boa referência ou uma má referência. Porque as pessoas vão estar olhando para nós, vão estar olhando para aquilo que nós estamos fazendo. E eu entendo que em Deus nós precisamos aprender a nos posicionar como boas referências, como filhos dele, como pessoas que realmente representam quem ele é, né? Então, essa é uma situação que a gente precisa entender, então, que sempre vamos ser testemunhas boas ou negativas, né? Deixa eu só dar oi pro povo que entrou aqui, que eu já vi que entrou mais algumas pessoas. Everton, bom dia. Carly, seja bem-vinda. Carol, você tá aqui do lado. Então, vamos lá. Outra coisa, até no comentário aqui que eu li, que ele está falando então sobre essa situação, ele fala que onde há pessoas há problemas, e isso é muito sério, mas também não só há problemas, como há também um potencial para resolver problemas. Bom dia, Gese. Então, assim, sempre vai ter problemas, e a gente é muito prova disso na igreja, né? Onde há pessoas, vai ter problemas, porque pessoas são complicadas, né? Eu digo por mim mesmo. Nós temos as nossas crises de identidade, nossas crises de pensamentos, e nós somos complicados. Então, sempre vai ter
problemas onde há pessoas, mas também sempre há um potencial de resolução de problemas. E isso é uma das coisas que nós também precisamos ter claro. Às vezes também a gente entra naquele negócio de tipo, tá fadado a dar tudo ruim porque onde tem pessoas tem problemas. Mas não, onde tem problemas também há um potencial de resolver problemas. Bom dia, Juliana. E eu queria compartilhar até uma pergunta que ele faz aqui no comentário que eu achei muito interessante, é que olhando esse texto de João, nós precisamos perguntar se nós somos parte do problema ou se nós somos parte da solução do problema. E isso é uma das coisas que eu entendo que nós precisamos crescer, né, como pessoas mesmo. Nós precisamos começar a nos enxergar. Eu estava até comentando isso com o Robson, indo levar as crianças da escola, então eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Que existem pessoas que a impressão que dá é que não se percebem no meio das situações, sabe? Onde, enfim, estão vivendo coisas que não tem nada a ver com nada e parece que a pessoa não se liga. E ela culpa todo mundo da situação que ela está vivendo, quando na verdade tem a ver com as posturas que ela tem tomado, com as decisões que ela tem tomado. Eu entendo que nós, de vez em quando, precisamos fazer essa autoanálise em Deus. Eu entendo aquele texto de Salmos que ele fala, Senhor, sonda o meu coração, porque o Senhor me conhece. Eu entendo que de vez em quando nós precisamos entrar nesse lugar de Deus, sonda o meu coração, veja se eu sou o problema ou se eu sou a solução. E se eu sou o problema, Deus traz a solução para que esse problema seja resolvido. Eu entendo que nós precisamos começar a olhar mais para nós. E daí a gente, voltando aqui para a carta, aqui ele fala então especificamente sobre 3 personagens de forma muito clara. O primeiro é Gaio, que é para quem ele está escrevendo a carta. E ele fala então sobre outros 2 nomes, que eu vou até ler aqui eles, porque são nomes meio estranhos, que você pode dar para o seu filho, aliás. Na verdade, eu não te aconselho a dar para o seu filho. Deixa eu achar aqui os nomes do povo, que agora eu perdi aqui. É Diótrefes e de Demétrio. É Diótrefes e Demétrio. Então são as outras 2 pessoas que ele está falando. E ele fala então sobre... ele fala para Gaio para ele ter cuidado com relação a Diótrefes e tal. E ele fala então sobre Demétrio, que é alguém a quem tem feito bem e tem realmente feito as coisas acontecerem. Então são os 3 personagens que a gente vai estar vendo de forma muito clara nesse texto de 3 João. E agora eu quero entrar realmente no texto e hoje a gente então inicia e encerra. Eu creio, é um texto muito curto, então eu creio que a gente vai encerrar um pouquinho antes hoje, mas esteja comigo aqui, tá bom? Vamos ver se chegou mais gente aí. Peraí que acabou de... Juliana, seja bem-vinda. Júnior, seja bem-vinda esse tempo. E Elisete, seja bem-vinda aqui com a gente. Então abre aí a tua Bíblia, 3 João, agora a gente vai realmente mergulhar no texto. Então, 3 João, ele inicia a carta, né, o presbítero, e quando ele fala o presbítero, ele está falando dele mesmo. Então, João, nessa época, ele era presbítero. Ele fala o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. É interessante porque a carta de 2 João, quando ele vai falar, então, ele também fala a quem amo na verdade. E eu entendo que aqui ele não explicou tudo que ele explicou na segunda carta, porque ele já explicou na segunda carta, né? Mas quando ele fala sobre a quem amo na verdade, ele está falando sobre um amor que vem de Deus e não um amor meramente humano, não um amor eu gosto de você, mas um amor que realmente eu amo porque em Cristo eu amo, entende? Que é até uma das coisas que ele fala na segunda carta, né? Ele fala então, eu amo na verdade, aliás, todos nós amamos. Isso é muito interessante. Ele fala, não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, né? Quando ele está falando a senhora eleita na segunda carta, ele fala isso. Por que ele está falando isso? Ele está falando que a partir do momento que nós nos entregamos a Deus, e isso a segunda carta ela vai focar muito no amor e na verdade. Então ele fala a partir do momento que nós amamos a Deus, que nós o encontramos, que fomos encontrados por Ele, nós somos mudados, transformados e ganhamos a forma dele. E aí nós começamos a amar como Ele ama, porque o nosso olhar muda. Então não é mais um amor mundano, não é mais um amor carnal, não é mais uma afinidade, mas é um amor construído em Cristo Jesus. E aí eu amo. E é isso que ele fala então aqui a Gaio. Ele fala ao presbítero Gaio tal, a quem o amo na verdade, né? Ama por causa de Jesus, ama por causa daquilo que ele construiu. Mas aí eu entendo que aqui quando ele está falando isso, é diferente da nossa fala muitas vezes de
como que a gente... Enfim, muitas vezes eu escuto a frase, eu amo a sua vida. Você já ouviu essa frase? E muitas vezes a gente até quer dizer isso daqui, eu amo a sua vida, por que eu amo a sua vida? Porque em Cristo Jesus, aquilo que Ele construiu em mim me fez amar você. Mas a gente tem uma dificuldade tão grande de falar eu te amo. Eu entendo que isso é uma coisa que nós precisamos começar a construir em nós. E é óbvio que isso precisa ser verdade, né? É interessante porque isso, aqui João, ele juntou as duas coisas, né? Eu amo na verdade, né? Então eu amo de verdade, eu não amo de brincadeira, eu não amo de mentira. E Jesus é a prova disso, de que eu o amo na verdade. E aí ele então continua no segundo versículo, ele fala, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu achei incrível essa frase que ele coloca, e até isso é um dos indícios que mostra que provavelmente Gaio estava com alguma situação na saúde, alguma deficiência, alguma debilidade, e por isso que João fala isso, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Mas o que eu acho incrível nesse versículo é que ele fala que ele espera que tudo lhe corra bem na saúde, assim como vai bem a sua alma. Então ele fala assim como aquilo que você tem vivido em Deus, assim como você tem vivido de forma plena em Deus, eu quero que todas as outras coisas sejam tão incríveis quanto isso que você tem vivido em Deus. Então eu quero que a sua saúde, enfim, as coisas que você está passando corram bem tanto quanto você tem vivido em Deus. E eu fiquei pensando muito nessa frase e o quanto é difícil nós conseguirmos falar isso para alguém hoje em dia. E eu queria agora que você pensasse nas pessoas que te cercam, os seus irmãos em Cristo. Você conseguiria dizer isso? Olha, eu quero que você vá bem, que a sua saúde vá bem, tanto quanto a sua alma está bem. É tão difícil nós entrarmos neste lugar, porque muitas vezes a nossa alma está tão destruída por conta de tudo que nós vivemos, por conta do mundo que nos cerca, que na verdade a nossa oração não é só pela saúde, mas é também pela alma da pessoa, porque a alma está ficando pelo caminho. E aqui João então está falando para Gaio, fala assim, olha Gaio, eu estou orando pela sua saúde para que ela vá bem tanto quanto a sua alma está bem. E isso é um reconhecimento de um líder, olhando para o liderado e falando assim, olha, eu vejo frutos na sua vida, eu vejo que você tem vivido Deus de verdade, eu vejo que você tem sido expressão de quem Deus é. E uma das coisas que eu entendo que nós precisamos ansiar é que os nossos líderes olhem para nós e vejam isso em nós. Vejam pessoas que realmente têm vivido Deus, porque uma das coisas que eu tenho entendido que depois de Deus, uma das pessoas que, e óbvio meu marido que me conhece muito bem, mas uma das pessoas que mais me conhece são meus líderes. E daí deu sorte também de serem meus pais, então fica mais fácil, né? Mas uma das pessoas que mais vão te conhecer são os seus líderes, a não ser que você não tenha se submetido a eles ainda. E daí eles não vão poder falar nada sobre você, o que é mais sério ainda. Mas uma das coisas que eu anseio é que eles possam dizer isso pra mim, que a minha alma vai bem, que a minha alma está vivendo tudo aquilo em Deus que eu preciso viver. E isso é o que João fala então para Gaio nessa situação. Ele entra nesse lugar e ele fala, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe vá bem, assim como vai bem a sua alma. E daí eu queria entrar em outro lugar, né? Ele fala, oro para que você tenha boa saúde e tal. E essa frase, eu oro, João está então alguém que é líder de Gaio, e a impressão que dá é que ele não está no mesmo lugar, então ele está em outra cidade, então não é alguém que está acompanhando muito de perto, mas ele é um líder de Gaio, e Gaio estava dentro das suas orações. O quanto você tem orado pelos seus liderados, o quanto você tem coberto a vida deles, o quanto você tem coberto a vida das suas ovelhas dentro do GP, dos seus discípulos a quem você tem acompanhado. Eu entendo que é o nosso papel como filhos de Deus orar uns pelos outros, e é interessante aqui que a oração de João não era uma oração genérica, porque às vezes a gente até ora, mas é uma oração tipo assim, Deus, cuida da saúde, da finança, da vida dele contigo, e é isso aí, amém, até a próxima. Mas aqui João ele está falando como alguém que conhece Gaio e sabe o que Gaio está passando. E por saber o que Gaio está passando, ele vai e coloca isso diante de Deus. Ele tem se colocado na brecha pela vida do seu irmão. E eu entendo que esse é o nosso papel como líderes. Nós precisamos começar a nos colocar na brecha pela vida dos nossos irmãos. Nós precisamos começar a cobri-los em oração. Os nossos liderados ou as pessoas a quem Jesus confiou a nós para cuidarmos durante esse tempo,
precisam estar cobertos pela nossa oração. Nós precisamos ser as pessoas que vão fechar todas as brechas para que não haja nada que vá fazer eles caírem, tropeçarem ou qualquer coisa desse tipo. E para isso nós precisamos conhecê-los, nós precisamos saber o que eles estão passando, para realmente cobri-los em oração. É algo que nós precisamos aprender a fazer como igreja. Nós precisamos começar a cobrir as pessoas que estão ao nosso redor em oração, e é isso que João fazia por Gaio. E aí no versículo 3 ele fala: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Então Gaio não só era alguém onde o líder sabia que estava vivendo bem e tudo mais, mas Gaio era alguém que era uma testemunha fiel de Deus. Ele fala que as pessoas que vieram, né, enfim, da visita que fizeram a ele e se encontraram então com João, eles falaram a respeito da fidelidade de Gaio e que ele continuava andando na verdade. Gaio, ele era a expressão de Jesus na terra, ele era alguém que realmente vivia de acordo com aquilo que o apóstolo João então havia construído na vida dele. Ele permanecia na verdade, ele continuava como um testemunho fiel de Jesus Cristo, e são duas palavras muito fortes. Ele falou que eles falavam a respeito da sua fidelidade, ou seja, Gaio era alguém extremamente fiel, era alguém constante, alguém que permanecia, e também sobre ele andar na verdade. Ele continuava segundo os padrões de Deus, ele não se perdeu no meio do caminho, ele continuava sendo verdadeiro em tudo aquilo que ele estava fazendo. E então as pessoas que se encontraram com ele testemunhavam disso, que Gaio tinha um bom testemunho. As pessoas que caminham com você podem dizer isso de você. Elas podem, a partir da sua vida, falar assim: olha, você aí é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que continua andando na verdade. Será que as pessoas testemunham de vocês para outras pessoas sobre isso? Porque uma das coisas é falar para você, porque muitas vezes, por causa do mal desse século, que é a bendita política da boa vizinhança, eles até falam para você que você é incrível, que você vive muitas coisas e tudo mais, mas não falam para outros. Será que você é alguém que tem ganho testemunho na conversa de outras pessoas? E essas pessoas têm falado bem de você, têm falado que você é alguém fiel, que você é alguém que anda na verdade, que você é alguém que tem vivido Deus de verdade? Nós precisamos nos tornar essas testemunhas que expressam Jesus aqui na terra, que é Gaio, então. No 4, então, ele fala: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. E esse texto, ele dá a entender que João que levou Gaio a Cristo e tal, e ele fala então que a alegria dele está em ouvir isso. Sabe, quando eu estava lendo esse texto e refletindo sobre isso, eu fiquei pensando muito nisso, né? Não tenho alegria maior. Então a alegria de João não estava em ter as coisas, não estava nem na amizade que ele tinha com Gaio, mas a alegria de João estava em ver que Gaio continuava vivendo Jesus plenamente. A alegria de João estava em ver que Gaio não se perdeu no caminho. Sabe, nós precisamos começar a nos alegrar com a vida dos nossos irmãos, ou se não dá para se alegrar porque o negócio está feio, a gente precisa começar a pagar o preço para que eles comecem a viver Jesus de verdade, para que eles comecem a se tornar a expressão de quem Deus é aqui na terra. Para que isso se torne então a nossa maior alegria. Quando nós vemos então os nossos irmãos crescendo, amadurecendo e se tornando parecidos com Jesus. Nós precisamos começar a entrar neste lugar de estar realmente alegre por aquilo que eles estão vivendo em Deus. Como filhos amados, como irmãos amados que estão vivendo então o reino de Deus de forma plena. Nós precisamos começar a entrar neste lugar. Então, a gente vai agora para o versículo 5. A Elisete ali perguntou sobre meu pai. Eu falei no início ali, mas ele já está melhor, já está recuperado. Tá? Deu uma descansada e melhorou, tá bom? Fiquem tranquilos. No versículo 5, então, ele continua: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. É interessante porque ele fala, então, que Gaio, ele é fiel não só aos irmãos que ele tem afinidade, não só aos irmãos que ele gosta e convive, mas ele é fiel também àqueles que são desconhecidos. Uau! Eu fico pensando que a gente tem dificuldade de ser fiel até com aqueles que são conhecidos, imagina com os desconhecidos. Mas essa era uma qualidade de Gaio. Ele era alguém que era extremamente fiel
em tudo que ele fazia, e o trabalho dele não cessava porque ele não conhecia profundamente as pessoas ou porque, sei lá, não tinha muita afinidade. Ele amava independente dele, ele se mantinha fiel, inclusive com os desconhecidos. E no versículo 6 ele fala, eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se o encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que o fato dele demonstrar amor serviu de testemunho à igreja a respeito de quem ele era. Serviu de testemunho da expressão de Jesus que ele era. E ele fala que isso vai fazer vai fazer bem se eles encaminharem ele a viagem de modo agradável a Deus, entendendo que ele estava caminhando num processo, então enviando eles para serem expressão de Deus, sendo expressão de tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles, de forma que fosse agradável a Deus, né? E esse é o nosso papel. Às vezes nós queremos trazer todo mundo para pertinho, ficar aqui juntinho, abraçadinhos, e é isso aí. E principalmente mulher tem muito isso. Mas aqui João está trazendo para Gaio, ele está falando assim, olha, encaminhem sua viagem de modo agradável a Deus. Envie eles, né? Então no versículo 7 ele fala, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Eles saíram por causa de Jesus, por causa daquele nome. E até eu não sei como está na sua versão, mas na minha versão aqui, quando ele coloca por causa do nome, o nome, a palavra nome, está com um N em letra maiúscula, isso significa que ele está falando sobre Jesus. Está falando por causa do nome de Jesus que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Ou seja, eles não saíram por uma motivação humana, eles não saíram porque teria sustento, porque eles seriam sustentados pelos gentios, mas eles saíram por causa de Jesus. E eu entendo que essa precisa ser a nossa maior motivação de tudo que nós fazemos. Não por causa das pessoas em si, mas por causa de Jesus, e porque por causa de Jesus se torna por causa das pessoas. Porque se o foco for as pessoas, nós vamos desanimar no meio do caminho e vamos desistir. Mas se o foco for Jesus, ele não muda, ele não tem sombra nem variação de mudança, ele continua sendo o mesmo, ele não nos frustra porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, se o nosso foco está nele, nós continuamos fiéis. Mas se o nosso foco está nas pessoas, a gente vai desanimar no meio do processo. Então, tem que ser por causa do nome, não por causa das pessoas. Ele fala, pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então ele fala sobre um dever nosso. Uau! Que sério isso? Ele está falando sobre algo que é o nosso dever. Até o Marco falou que na NVT aqui, ele fala que é a serviço do Senhor. E é exatamente nessa linha que ele está falando. Então ele entra aqui, olha, no versículo 8, ele fala, é nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses. Que irmãos são como esses? São irmãos que saem por aí pregando o evangelho e espalhando Jesus por todas as partes. Eu entendo então que é nosso papel como filhos de Deus receber pessoas que estão vivendo Jesus de verdade, irmãos em Cristo de verdade. E é interessante que ele fala receber com hospitalidade. Então não é receber de qualquer forma, não é simplesmente, eu vou abrir um espacinho na minha casa. Mas é receber de verdade, receber com todo cuidado, com todo carinho, com excelência as pessoas quando vêm. E uma das coisas que para mim é muito claro quando eu estava lendo isso daqui, eu pensei muito nas nossas conferências e nos nossos congressos, que sempre vem tantas pessoas para estar com a gente, para crescer em Cristo, que são pessoas que têm realmente expandido o reino nas suas cidades e tudo mais. E o privilégio que nós temos de receber com hospitalidade. Lembro num dos congressos que eu recebi o Pedro Siqueira e a Jéssica, que são dois amigos preciosos, e o quanto foi precioso para nós em casa recebê-los. Sabe, eu lembro da Niédia contando quando ela recebeu o Bispo Zeon, na primeira vez que ele veio para cá, o quanto foi precioso os dias que ele passou com ela. E eu entendo que nós precisamos entrar neste lugar, sabe? De receber de verdade as pessoas, entendendo que nós estamos ali para servir a Deus. É interessante que ele fala porque nesse lugar nós nos tornamos cooperadores em favor da verdade. Nós nos tornamos cooperadores com aquilo que Cristo está fazendo. Até o Marco falou, né, que é muito bom receber irmãos em nossa casa. E isso é muito real, porque cria-se laços para a eternidade, cria-se afinidades, é uma troca de experiências. É muito interessante porque o foco não é nós crescermos, mas no fim das contas nós crescemos pra caramba. Mas
o nosso foco em receber, em entender que nós estamos cooperando com a expansão do reino de Deus, cooperando com o estabelecimento das verdades de Deus. Mas aqui João, ele dá uma gravidade nisso, ele fala que é nosso dever. Então não é, você pode se você quiser. Não, é nosso dever receber com hospitalidade. É nosso dever receber com hospitalidade. Então, meu irmão, já começa a abrir a sua casa pensando na conferência que nós vamos ter daqui a alguns dias. Começa a mandar para a secretaria e fala assim, olha, eu quero receber na minha casa. E não receba de qualquer jeito. Quando eu recebi na minha casa, né, o Pedro e a Jéssica, a gente organizou o melhor quarto para eles estarem, né? Na época eles ficaram no quarto do Biel, onde tinha um banheiro exclusivo para eles. A gente arrumou todo o quarto para eles, com roupa de cama nova, a gente comprou toalhas novas para recebê-los bem, a gente comprou sabonetes. Aí você não precisa fazer tudo isso, mas você precisa receber com hospitalidade, ou seja, com excelência. Você precisa entregar o seu melhor. Isso é receber com hospitalidade. E vamos continuar, senão a gente não termina hoje, né? No versículo 9 ele fala, então, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. É interessante isso. Então ele está falando de Diótrefes, que é aquele que eu falei, que é o segundo personagem que essa carta vai falar. E ele fala que esse Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Então ele está falando sobre alguém que está bloqueando a ação então de João na igreja, né? E ele fala, então, portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. E quando eu estava lendo esse texto, a primeira coisa que me veio à mente é que esse Diótrefes era alguém que se achava o dono da igreja. E quantas pessoas nós temos assim, né? Que se consideram os donos da igreja. Uma das compreensões que Deus tem me dado é que a igreja é dele, não é nossa. E nós precisamos ter isso muito claro, porque senão nós vamos começar a querer fazer do nosso jeito. Mas se for do nosso jeito, não vai dar certo. Porque a igreja de Deus é o reino dos céus, é o estabelecimento de uma nova ordem. E não tem nada a ver com a natureza humana, tem a ver com aquilo que ele quer fazer. E essa é uma compreensão que como igreja nós precisamos ganhar. Nós precisamos entender que a igreja é de Deus e não é nossa. E isso que ele está falando então para Diótrefes, que ele gosta muito de ser o mais importante entre eles, ou seja, ele é um metido que se acha o gás da coca e que precisa crescer e precisa baixar um pouco a bola para viver as coisas que Deus tem para ele. Ele diz então que vai chamar a atenção quando ele estiver com eles lá, porque ele era alguém que cobria essa igreja em Jesus, né? E no versículo 11 ele fala, então, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus e aquele que faz o mal não viu a Deus. Gente, que sério isso. Então ele entra nesse lugar e fala assim, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. E isso é uma das coisas que nós precisamos começar a nos sondar, sabe? É nosso papel sim imitar os outros, mas imitar aqueles que estão imitando a Cristo. Quando Paulo ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, o imitar Paulo não tinha a ver com Paulo, mas tinha a ver com a imitação que ele era de Cristo. E o nosso papel então é imitar aquilo que é bom. Porque imitando aquilo que é bom, nós somos de Deus. Mas imitando aquilo que é mal significa que nós nunca vimos a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos um real encontro com Ele, não faz mais sentido viver algo fora dele. Quando nós temos um encontro real com Deus, quando nós recebemos a revelação de quem Ele é, nós queremos ser a expressão de quem Ele é. Porque não tem como se encontrar com Deus, não tem como vê-lo face a face e não sermos moldados por quem Ele é. Então, imite aquilo que é bom, porque isso significa que você é de Deus. E daí no versículo 12, então ele fala sobre o terceiro personagem, que é Demétrio. E ele fala, quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos a você, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele fala sobre um outro irmão
todos falam bem dele, que é alguém que tem vivido realmente a verdade. E é interessante que ele fala que a própria verdade testemunha dele, ou seja, quando ele é colocado à prova, as situações que ele está vivendo, a verdade é testemunha de que ele é alguém fiel, de alguém que tem vivido Deus. A própria verdade testemunha a seu favor. Você é alguém que realmente tem feito as coisas de acordo com o padrão do céu, de acordo com o padrão de Deus? Senão nós precisamos começar a rever a nossa postura. E no versículo 13 ele fala: tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. Que é a mesma forma como ele conclui a carta de 2 João, e até foi uma das coisas que eu chamei a atenção. Nós precisamos começar a conversar face a face, a sair um pouquinho de WhatsApp, um pouquinho de Instagram e começar a enfrentar as situações da vida, começar a sentar para resolver as nossas situações, porque aí a gente resolve de verdade. Segundo o Bi, não há nada que a gente não resolva em 20 minutos de conversa, e eu tenho descoberto isso. Se nós estamos dispostos a realmente resolver, não há nada que a gente não resolva em 20 minutos de conversa. E aí ele conclui a carta: a paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um. Interessante, né? Saúda os amigos daí, um por um, né? Esteja próximo das pessoas que estão próximas a você. Seja família de verdade. É isso daqui que João então encerra essa carta a Gaio. Ele está falando: se aproxime das pessoas e saúda a eles um por um, e a paz seja com vocês. Amém? A gente então encerra a terceira carta a João, e a minha oração realmente é que a paz seja com vocês no dia de hoje, que a paz que excede a todo entendimento, que vocês sejam cheios da presença de Deus, marcados por quem Ele é, e se tornem cada dia mais parecidos com Jesus, que tudo aquilo que a gente conversou aqui seja realmente uma marca de quem você é, que você seja uma testemunha de Cristo. Na verdade, que as pessoas olhem para você e vejam fidelidade, vejam amor, vejam alguém que é realmente expressão de quem Deus é, expressão da bondade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Uma segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus. E amanhã a gente está de volta, então, na carta de Judas, que a gente também inicia e encerra amanhã, provavelmente. Então, até amanhã. Que Deus te abençoe.